Esse é o seu Deus, esse é o Deus que acompanhou a sua vida nessa semana. Esse é o Deus que se importa com você e faz questão que você sinta, que você perceba o seu amor. Um Deus que não muda, um Deus que não mente, um Deus que não engana, um Deus que não ilude o ser humano, um Deus que tem um carinho especial, um desejo de abençoar, um desejo de ajudar cada um de nós nas nossas aflições, nas nossas dificuldades. Nós queremos falar hoje sobre algo que alguns gostam muito e outros nem tanto. Crianças. É gostoso dormir? Não quando a gente tem alguma coisa para fazer, não é verdade? Quando a gente tem algum desejo, um brinquedo novo, alguma coisa nova, você não quer dormir. Quando um amigo está visitando a sua casa, você não quer dormir. Você fala para a mãe, ainda é cedo, mãe. Pai, ainda não. Eu quero brincar mais um pouquinho. Aí o adolescente de manhãzinha, assim na madrugada, ainda lá pelas 9 da manhã, ele diz, eu não quero levantar. Eu não estou a fim de levantar. Eu quero continuar dormindo. Os adultos, dependendo do dia, não é verdade? Alguns dias a gente quer levantar, sim, quer fazer muitas coisas, e em outros, nem tanto. A gente quer continuar dormindo. A Bíblia fala de um despertar, e fala também de um estar adormecido. E não é um adormecido saudável, não é algo que vai renovar nossas forças, mas vai gerar dificuldades. E a Bíblia nos convida a um despertar, a um acordar. Nós não podemos dormir em algumas situações. E essa será a nossa reflexão também nessa noite. Precisamos estar acordados, precisamos estar atentos para algumas coisas, ou para muitas coisas. E há um certo perigo de um sono espiritual. Um certo perigo não, há um grande perigo num sono espiritual. O Senhor Jesus, certa vez, o texto está em Mateus 25, nós não vamos ler agora, ele contou uma parábola, dizendo que lá tinha uma festa de casamento agendada. E como também nos nossos dias, não se sabia exatamente o início do casamento. Antigamente, não sei se a noiva atrasava, hoje não atrasa mais. Quem atrasa é quem? A madrinha, é o padrinho, é o pessoal que quer estar mais bonito que a noiva. Então esse pessoal atrasa. Na época, o pessoal tinha um costume diferente, não tinha lá o horário certo do casamento. E se fazia uma procissão com os amigos do noivo e uma série de coisas mais. E se convidava nessa procissão para o casamento. É certo que os convidados já sabiam do evento, mas não sabiam a hora. E aí Jesus conta de um casamento que estava para acontecer. E havia lá 10 moças que também tinham se preparado para o casamento. E o processo foi demorando demais. E essas 10 moças então adormeceram. E num certo momento houve lá um grito, o grito dos amigos do noivo, dizendo, o noivo está chegando, e elas despertam, aí você pode imaginar o desespero. Mulheres, como é que é esse momento aí? As madames dormiram, e é festa de casamento, e elas adormeceram. E aí elas acordaram assim repentinamente. Você pode imaginar a cena, ou as cenas, desse acordar e se ajeitar rapidamente para a festa. Cadê o sapato? Devem ter jogado longe porque tinham adormecido. E aí você pode imaginar mais ou menos esse movimento dessas mulheres, dessas moças. E aí você percebe algo. 5 viveram com sabedoria e 5 não. 5 tinham óleo suficiente e as outras 5 não. E aí então ocorre essa procissão até o local da festa. E as 5 sábias tinham lá óleo para as lamparinas, entraram na festa. As outras não tinham óleo, foram comprar óleo naquele horário. Demorou essa compra de óleo, elas chegaram atrasadas. E aí Jesus nos avisa
nos orienta como devemos viver. Se nós perdermos alguns momentos, isso nos pode custar muito. Quando nós vivemos sem sabedoria, isso pode nos custar, talvez até, a vida eterna. Viver com sabedoria. Há um perigo do sono espiritual. Nós precisamos compreender que a percepção espiritual, ela é fundamental. Quando alguém dorme, o que percebe essa pessoa? O que percebe aquele que dorme? Aquele que dorme não sabe que está dormindo, ou sabe? Não, ele não percebe que está dormindo. Percebe que está adormecendo, mas depois não percebe mais nada. Sempre há aqueles que sabem tudo, que dizem, eu sei exatamente o que aconteceu nessa madrugada. Parece que não dormem, né? Mas assim, não é o meu caso, por isso não posso falar de experiência. Eu durmo mesmo. Eu não sei o que eu faço enquanto durmo. Eu só sei quando eu estou adormecendo e sei quando eu estou acordando. No mais, eu não lembro absolutamente nada, nem dos sonhos que eu tenho. Raramente eu lembro de um sonho. Quando você dorme, você não percebe, você não sabe que você está dormindo. Você não tem essa percepção. Quando você dorme, você não tem noção do que está à sua volta, você não tem percepção do que está em torno de você, da situação. Quando você dorme, você não tem nenhuma sensibilidade, a não ser que você esteja passando frio, mas aí é um processo de acordar novamente para depois adormecer. Mas você não percebe o que você faz enquanto dorme e nem nota que está dormindo, você perde toda a sensibilidade. E você não tem nenhuma reação voluntária. Você não vai dizer assim, não, agora eu vou acordar. Não tem como você reagir dessa forma, porque você está dormindo. A não ser que esse sono não seja nada profundo. Aí sim você tem lá suas reações voluntárias. E quando nós falamos agora do aspecto espiritual de uma vida, nós precisamos entender que quando nós adormecemos espiritualmente, nós perdemos a sensibilidade e nós não notamos que estamos dormindo, nós não sabemos o que está acontecendo à nossa volta, nós não temos a noção da gravidade do que acontece à nossa volta, da gravidade espiritual das coisas à nossa volta. A gente simplesmente perdeu a sensibilidade e nós simplesmente vivemos a vida. Quando a gente vive o sono espiritual, nós nem percebemos a maldade, nós não percebemos o pecado, nós não percebemos as próprias transgressões, nós não percebemos absolutamente nada à nossa volta. Nós andamos por esse mundo como sonâmbulos, que ficam talvez andando, aparentemente sabem, né, aonde estão indo, mas depois não têm consciência aonde estavam e por aonde andaram. Você não tem a percepção da gravidade das coisas à sua volta, porque você perdeu essa sensibilidade. Abra a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos desse texto. E depois um outro do texto de Romanos. Primeiro Efésios capítulo 5, versículos 14 até o 17. Um texto que nos dá algumas orientações. É certo que nós deveríamos talvez ler todo esse contexto para ter uma compreensão mais ampla, mas aí fica para trabalharmos talvez detalhadamente isso na célula. Versículo 14 de Efésios 5 diz o seguinte: porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz, e esse por isso se diz, é provavelmente uma citação de algum sábio, um provérbio, ou talvez uma parte de uma música da época. E diz o seguinte: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam.
Muito claro esse texto nos chamando a um despertar. Se você percebeu que não tem mais sensibilidade das coisas à sua volta, é necessário despertar, porque você está dormindo. Você que está dormindo, acorde, acorde. E aí tem uma outra expressão muito forte que diz: levante-se da morte. Porque se nós continuarmos dormindo para sempre, é porque nós já deixamos de viver. Estamos respirando, temos talvez alguns órgãos funcionando, mas nós não estamos mais vivendo a vida. Nós estamos deitados e dormindo, ausentes, sem participação da vida, simplesmente dormindo. Acordem, vocês que estão dormindo, levantem da morte, porque esse dormir espiritual tem a ver com morte. Esse dormir espiritual tem a ver com destruição da nossa vida espiritual. Levante-se, não viva como os ignorantes. Uma ênfase nesse texto, eu já falei esses dias sobre isso. Ser ignorante não é alguém que não teve a oportunidade de conhecer as coisas. Ser ignorante é você poder saber e não ter procurado saber. Você tendo a oportunidade, mas você não tendo buscado, aí sim você é ignorante, porque você teve a oportunidade, você teve as chances, mas você não aproveitou esses momentos, e agora então você está sem essas informações, você está sem essa sabedoria, porque você não a buscou, você não lutou por ela, você não quis, aparentemente, essa sabedoria. Não vivam como as pessoas mal informadas. Não vivem como as pessoas que não têm entendimento. Não vivam como aqueles que não têm sabedoria. Busquem compreender o que Deus tem para a vida de vocês, porque os dias, como continua o texto, porque os dias que vocês vivem são dias maus. Quando nós perdemos a percepção espiritual, nós nem percebemos que os dias são maus. Nós não percebemos a maldade, as armadilhas da vida. Nós simplesmente vivemos um dia após o outro, sem essa percepção. Os dias são maus. E aí o texto no final, ele nos chama para entender o que o Senhor quer que vocês façam. Entendam o que o Senhor quer. Quando nós estamos no sono espiritual, nós nem perguntamos pela vontade de Deus. Nós nem queremos saber qual é a vontade de Deus. Nós simplesmente queremos saber o que é bom para nós, o que nos favorece, o que nos possa alavancar talvez, o que nos possa dar uma certa prosperidade. Nós olhamos só para as nossas coisas. O texto de Efésios nos chama a um despertar. E agora um outro texto, o texto de Romanos capítulo 13. E aí nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 14. Veja só que há algumas semelhanças desse texto. O texto de Romanos fala algumas coisas muito parecidas, que devem também nos levar a um despertar. Romanos capítulo 13, versículos 11 até o 14, diz o seguinte: vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempos nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando e o dia vem chegando, e por isso paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia, nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas, nem ciúmes, mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Veja só que semelhança dos dois textos. Acorde, você que está dormindo. Você que percebeu que não tem mais percepção nenhuma das coisas espirituais, acorde, porque se você não acordar, o seu fim não será bom.
Acordem, o dia vem chegando. E aí aqui o apóstolo Paulo nos mostra que há um prazo. A gente precisa entender que a vida tem prazos, ela tem dias. E nós não temos todos os dias do mundo, nós não temos todos os dias que ainda possam existir. Nós ainda temos vários dias, mas nós não temos todos os dias. Hoje pela manhã mesmo, nós estávamos no velório de alguém que tinha muitos planos, tinha muitos sonhos, e de repente, o dia chegou, o dia da partida. Como é bom quando a pessoa está preparada para esse dia, mas como é algo surpreendente quando a pessoa não está se preparando para o grande dia. E nós precisamos compreender que também a nossa vida tem uma série de dias ainda, e nem sempre nós sabemos quantos dias temos. E nisso precisamos ser sábios. Nós precisamos viver com cautela, e o apóstolo Paulo nos chama a atenção. Acordem, vocês que estão dormindo, acordem, porque vocês não têm 1 milhão de dias pela frente. Os dias já foram contados. Vivam com sabedoria, e o texto fala, vivam com decência. Deixem imoralidades, deixem as indecências, deixem as maldades, deixem as coisas da noite para trás, deixem a bebedeira e vivam como pessoas sérias, dedicadas a Deus. Vivam com entusiasmo aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Não satisfaçam os maus desejos que há em vocês. Não busquem aquilo que é a paixão do coração carnal do ser humano. Entendam que a vida é séria, porque o dia está chegando. Depois, no final, o texto nos diz, tenham as qualidades, as virtudes que o Senhor Jesus tem. É um desafio e tanto termos essas virtudes que o Senhor Jesus nos mostrou, nos deixou. É difícil viver como Ele viveu, uma vida dedicada, uma vida com propósito, uma vida direcionada puramente por Deus, vivendo em obediência até a morte e morte de cruz. Difícil viver assim, mas que a gente aceite esse desafio, viver como Ele viveu. Depois o texto também fala, usem as armas espirituais para que vocês possam de fato vencer as batalhas do dia a dia. Uma série de recomendações para a nossa vida. Acorde, você que dorme. E aí a pergunta é, como é que eu posso acordar se estou dormindo? Se eu tenho lá o meu celular que vai me despertar todos os dias, é ótimo. Quando eu esqueço de corrigir o horário, eu posso talvez perder a hora. Se a pessoa tem um bebê em casa, não precisa nem colocar despertador, não é verdade? O bebê já vai acordando de poucas em poucas horas e a mãe ou o pai precisam então cuidar disso. Quais são algumas evidências de que eu estou dormindo espiritualmente? Quais são as evidências de que nós estamos talvez dormindo espiritualmente? Quando nós dormimos espiritualmente, nossa vida se torna superficial, ela se torna muito leviana, muito sem responsabilidade, sem cautela, vivendo a vida, deixa a vida me levar, leva eu, vivendo a vida com toda tranquilidade, com leveza, sem responsabilidade, vivendo a vida talvez focando só em mim mesmo e tendo uma certa apatia para com o próximo. Eu estou focando em mim, mas o próximo é apenas o próximo, que ele viva a sua vida, que eu viva a minha. Talvez agir com ignorância, como nós já vimos várias vezes no texto, e aí temos mais um aspecto, não entender o que Deus quer da minha vida. Isso, gente, é muito comum. O cristão muitas vezes sabe que Deus o ama, que Deus tem um propósito para a sua vida, que Deus o perdoou de todo o pecado,
Mas o cristão poucas vezes se importa em saber qual é de fato o propósito que Deus tem para a sua vida. E aí ele vive um dia por vez, cuida lá para não talvez cometer grandes transgressões. E aí é importante a gente ressaltar que até, como algumas mães falam, né, até as crianças quando dormem são anjos, não são? Mas quando acordam vira uma tempestade em casa, não vira? Não fica pedra sobre pedra, mas quando dorme vira anjo. Muitas vezes o que dorme espiritualmente vira anjo. Nem pecado comete mais. Tem alguns que dizem, desde fevereiro nem peco mais. Com essa pandemia aí já nem peco mais, né? Deve estar dormindo. Deve ser um anjo adormecido, é ou não é? A pessoa nem entende o que Deus quer da vida dela. E como há pessoas no mundo que não entendem o propósito de vida. Estão focadas talvez na profissão, na carreira, mas o que Deus quer elas não sabem, elas não compreendem. E acham que a única coisa que Deus espera delas é não matar ninguém. Deus quer que não mate, então não vou matar, pronto, acabou. Mas vivem a sua vida com essa leveza, uma falsa leveza espiritual, e acabam se enrolando com isso. Tem seus desejos, os desejos da natureza humana, como os dois textos falam, e buscam apenas o que está no coração. O meu desejo, não o desejo do outro, o meu desejo. E tem uma vida relaxada de viver, um relaxamento da maneira de viver. Não se sentem responsáveis por ninguém. A pessoa que dorme espiritualmente, ela não ora pelo que está ao seu lado. A pessoa que dorme espiritualmente, ela não se preocupa em fazer discipulado com alguém. A pessoa que dorme não sente compaixão. A pessoa que dorme, ela espera que os outros façam. E aí nós podemos avaliar o nosso comportamento. Se eu já tenho lá 2 anos, 5 anos de igreja, conheço a palavra de Deus, por que então não faço o que tem para fazer? Por que eu quero apenas escolher o que fazer? Não, eu só vou fazer se me derem a presidência da igreja. Aí sim eu vou trabalhar. Mas fazer discipulado não vou fazer não. Aconselhar alguém não vou fazer não. Orar por alguém não vou não. Vou orar por mim, pelos outros não. Botar o joelho no chão não vou não. Abrir a palavra de Deus e ler, meditar para aprender, mas não vou não. Alguém que está dormindo. Alguém que perdeu a sensibilidade da seriedade da vida. Pode até cantar glória a Deus, mas a vida dela não tem nada de glória de Deus. Tem talvez glória própria. Ela está dormindo, ela está sonolenta, vivendo o seu egoísmo. Eu separei aqui alguns tipos de sono espiritual que a gente possa estar vivendo. E até coloquei, não é só o sono, mas talvez um sonífero. Aquilo que me adormeceu. Quando a gente vive a vida espiritual, a gente conhece Deus, sabe quem Deus é, recebe o perdão dos pecados, consegue compreender um pouco mais a palavra de Deus, começa a ter uma vida de oração. Alguma coisa acontece na nossa vida que nos leva a regredir, a voltar atrás. Alguma coisa acontece no nosso caminho que nos leva a uma certa apatia espiritual, a um certo sono, uma indiferença. O que pode ser isso? O sono do pecado. Quando o coração não está bem, a vontade é querer dormir. Quando aqui há culpa, quando o coração carrega acusações justas, quando o coração não está bem, o que ele quer é dormir. Algumas pessoas, quando não se sentem bem, quando não têm disposição de enfrentar o dia, o que elas mais querem é dormir, nem acordar. Acorda para almoçar, depois volta a dormir e assim vive a sua vida. O sono do pecado, o sono da fuga da realidade.
não querer encarar algumas coisas. Um dos textos, o texto de Romanos fala: acordem vocês que estão dormindo, deixem aquela mania ou maneira antiga de viver e usem as armas espirituais para vencerem as batalhas do dia a dia. E há pessoas que acham isso demais, é muito complicado, não quero, eu preciso orar, não quero orar. Eu preciso estudar a Bíblia? Não, vou ler um Salmo 23, pronto. Estou lendo o Salmo aqui, não quero ler. É sinal de que está fugindo da realidade. Não quer arregaçar as mangas, não quer ajudar, não quer trabalhar. Não compreende que está em batalha espiritual, uma fuga da realidade. O sono do egoísmo, eu quero para mim. Poxa, eu acho que eu estou cansado ainda, eu vou dormir um pouco mais. Aí dorme mais uma horinha, levanta a cabeça, seria tão bom se dormisse mais um pouquinho. Continua dormindo, cuidando só de si. Eu estou cansado, eu estou esgotado, eu não tenho forças, eu preciso dormir. O sono do egoísmo, o sono da conformação ou do conformismo. A pessoa vê que o mundo não está legal, mas ela diz: é difícil demais mudar esse mundo, influenciar esse mundo, as pessoas não querem ouvir, então também não vou fazer nada, que os outros façam, eu vou cuidar da minha vida. É o sono do conformismo, está se amoldando já o padrão do mundo, já não quer mudança, não quer que as coisas aconteçam de modo diferente. Vamos deixar as coisas como são. O sono da mágoa. As pessoas me magoaram, elas não me compreenderam, elas não me ajudaram. E a pessoa entra nesse coitadismo e já não consegue viver mais. O sono da indiferença tem muito a ver com egoísmo, né? Eu vou cuidar de mim. Eu não me importo com o drama da outra pessoa, eu quero é cuidar de mim. E ainda por último, o sono da preguiça. Quando a preguiça bate, não é o nosso caso, mas eu conheço algumas pessoas, geralmente é adolescente, a mãe chega e fala assim: vamos fazer tal coisa, são 8 horas da noite. A mãe diz: vamos fazer tal coisa, vamos limpar esse armário aqui. Aí o adolescente diz: mas eu estou tão cansado. Costuma deitar 2 da manhã, porque fica no celular a noite toda, e aí a mãe pede para ajudar. Não, o sono da preguiça bateu. Eu quero dormir. Não dormi bem a noite passada, aí já começa o drama, a dificuldade, não dormi bem, eu preciso descansar, eu estou cansado. O sono da preguiça. Ao invés de encarar a situação, há um recuo, o adormecer. A vida espiritual pode sofrer muito quando nós permitimos que o sono espiritual tome conta da nossa vida. E certamente cada um de nós precisa pedir ao Espírito Santo que revele a realidade. Quando nós nos avaliamos, a tendência é dar uma boa nota a nós. Vou dar um 9,5 para não dar um 10. Sou uma pessoa muito boa, maravilhosa, eficiente, que faz a diferença. Vou dar um 9 aqui para mim. E muitas vezes essa avaliação pessoal não é correta. E outra questão: se eu estou dormindo, e se eu estou num sono profundo espiritual, como é que eu posso acordar? Como é que eu posso me chacoalhar para acordar? Como é que eu posso despertar de um sono? Já que estou num sono profundo, como é que eu posso acordar? Certamente o Espírito Santo nos dá algumas revelações e fala ao nosso coração, toca a nossa vida. E quando nós sentimos esse leve toque do Espírito Santo: Helmut, você está dormindo. Eu devo imediatamente pedir para que o Espírito Santo me acorde.
Se você está ouvindo essa voz, tem os sinais, tem evidências de alguém que está dormindo espiritualmente. Aproveite esse momento e peça ao Espírito Santo para que haja o despertar. Não é você que vai conseguir voltar a uma vida acordada. É o Espírito Santo que precisa fazer a obra em nosso coração. E Ele vai falar conosco. Ele tem falado. E seu sono espiritual já é de um longo prazo, eu tenho certeza absoluta que você percebeu o Espírito Santo falando contigo, dizendo: acorde, acorde. E talvez você tenha esperado por um momento grandioso para acordar. Não, vamos esperar o próximo ano, uma outra oportunidade. Sim, eu sei, eu vou acordar. Parece aquela sonequinha de celular. Não sei por que inventaram a tal da soneca, né? Aí você coloca o despertador e aí você olha assim, fala, segunda-feira agora, levantar agora, dá tempo de dormir mais um pouquinho. Aí você põe lá soneca. E aí você deita mais 5 minutos, ou 9 minutos, ou 15, não sei como é que é a sua soneca do celular. Aí você descansa mais um pouquinho. E muitas vezes na vida espiritual nós fazemos a mesma coisa. Estamos dormindo, percebemos a voz do Espírito, e aí nós colocamos lá, mais uma sonequinha, só mais um pouquinho, Espírito Santo, mais um pouquinho, eu vou acordar sim, eu sei da minha responsabilidade, eu vou acordar sim, tenha paciência comigo, eu quero acordar, mas ainda não, eu quero dormir mais um pouco. Peça para que o Espírito Santo acorde você. Ele não vai, talvez, assustar você, não. O Espírito Santo também é amor. O Espírito Santo também é compaixão. O Espírito de Deus também é bondade. Mas o Espírito de Deus sabe que se eu continuar dormindo, o resultado pode ser trágico. Eu preciso acordar. Reconheça, segundo ponto, reconheça que a sonolência é pecado. Já falei, uma criança quando dorme é anjo. Quando acorda e o primo está na casa, as coisas podem não ser como acontece no céu. Um ajuntamento de anjos, a gente sabe que uma tempestade pode acontecer a qualquer momento. Aí você diz assim, mas eu não cometi nenhum pecado, eu não fiz nenhuma maldade, eu não fiz nenhum mal às outras pessoas. Talvez eu tenha causado algum mal a mim, mas aos outros não. Mentira. O sono espiritual é pecado, como qualquer outro pecado. É uma atitude que tem a ver com uma ação de Satanás sobre a sua vida. O inimigo sugeriu algo para você para te levar a essa dormência espiritual. O inimigo colocou algo na sua vida para que você perdesse a percepção espiritual. O inimigo trabalhou na sua vida para que você vivesse essa vida de sono. É pecado sim. Reconheça que dormir espiritualmente é pecado. Assim como é pecado matar alguém. Até porque quando nós dormimos, nós não fazemos muitas vezes nada de bom. E Deus quer que a gente faça algo. Reconheça que sonolência espiritual é pecado. Isso precisa ser confessado. Assim como você confessa uma mentira, um engano, um roubo, isso precisa ser confessado. Eu preciso entender que, como qualquer outra coisa, preciso chegar diante de Deus e pedir perdão para que Ele me limpe, para que Ele me lave completamente. Terceiro aspecto, o que fazer? Eu preciso pedir
para que volte a sensibilidade espiritual na minha vida. Na dormência eu não percebo nada. Está tudo ótimo, eu olho para as pessoas, todos estão bem, todos estão felizes aqui, está tudo ótimo. Mas quando eu volto a ter uma percepção espiritual, eu vou percebendo as dificuldades e vou notando o quanto os outros precisam da minha oração, da minha intercessão, da minha maturidade espiritual, de uma palavra de vida, de um aconselhamento, de uma orientação. Eu vou percebendo quando eu volto a ter sensibilidade. Nós precisamos voltar a essa sensibilidade espiritual e pedir: Espírito Santo de Deus, me dê a percepção correta das coisas, me dê a percepção correta das coisas espirituais. E depois, por último, algo que está repetido nos dois textos, nós precisamos ter uma atitude cristã. O que Jesus faria se ele vivesse o meu dia? O que Jesus faria se ele estivesse na minha casa? O que Jesus faria se ele estivesse no meu local de trabalho? O que Jesus faria se ele tivesse a minha profissão? Jesus, obviamente, sabe o que é ter uma profissão e sabe como ser cristão na profissão. Nós precisamos ter uma atitude cristã, para que de fato a gente possa acordar completamente. Isso faz parte desse processo de acordar. Muitas vezes a gente encontra alguém na rua e a gente vê uma cara um pouco sonolenta, porque é muito cedo ainda, e aí a gente pergunta, tudo bem? Tudo bem? Tô acordando. E aquele movimento da pessoa leva ela a acordar completamente. Você vai numa academia, por exemplo, tem alguns sonâmbulos ali, lá pelas 6 da manhã, as pessoas não acordaram ainda, mas estão nesse processo de acordar. Quando nós queremos de fato acordar espiritualmente, nós precisamos agir, ter uma postura cristã, para que as coisas mudem. O que Cristo faria se Ele estivesse no meu lugar? É hora de nós nos posicionarmos e cada um avaliar diante de Deus a sua realidade. É muito melhor acordar agora do que talvez semana que vem. É muito melhor você acordar agora do que colocar no modo soneca o seu celular. A palavra de Deus diz hoje: se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam os corações, mas obedeçam. O que Deus espera de você? Acorde, você que dorme. Vamos orar? Feche seus olhos. Coloque a sua vida diante de Deus. Deixe o Espírito Santo mostrar a real situação espiritual da sua vida. E ouça o que o Espírito Santo tem a te dizer. Querido Pai, aqui estamos mais uma vez na Tua presença. Obrigado Deus, obrigado Jesus, obrigado Espírito Santo, que nós podemos ter essa comunhão com esse Deus tão completo, tão perfeito. Obrigado porque nós temos o privilégio de viver uma vida espiritual. Nós não precisamos viver apenas uma vida física que é passageira, mas nós temos a oportunidade de viver espiritualmente agora e depois da nossa partida viver eternamente contigo. Que privilégio nosso de saber que há um lugar preparado para nós. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem se revelado ao nosso coração, à nossa vida, e tem nos mostrado as imperfeições, as falhas, tem nos chamado ao despertar
E Pai, nessa noite nós queremos nos posicionar. Nós não queremos viver na sonolência. Pai, talvez a gente não esteja em sono profundo, mas talvez o nosso andar espiritual seja um tanto sonolento. Pai, nós precisamos de um despertamento. Nós precisamos acordar para a realidade completa espiritual à nossa volta, para de fato vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Peço agora, Espírito Santo de Deus, venha tocar nossa vida, venha falar conosco, venha ministrar nosso coração, venha revelar a real situação de cada um de nós aqui, Pai. E que na Tua presença possamos viver um despertar agora. Que nesse despertar a gente possa perceber Teu Santo Espírito tomando conta da nossa vida. E aquela sonolência, aquela carnalidade toda, perder a sua força em nós. E perceber o Seu domínio sobre a nossa vida, sobre a nossa vontade, sobre o nosso querer. E de fato fluir na Tua presença. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela Tua presença no nosso meio. E Pai, que agora cada um tenha liberdade de se posicionar na Tua presença em nome de Jesus. Amém. Nós queremos cantar essa última música, lembrando que logo depois nós teremos um momento muito rápido de assembleia, como é o costume nosso. Mas eu quero convidar você a se colocar em pé para essa última música. E talvez você precise fazer uma declaração aqui, diante das pessoas, diante de Deus, do mundo espiritual. E talvez você precise bater no coração e falar assim: eu preciso acordar. Não é motivo de vergonha. Motivo de vergonha é não estar acordado no grande dia. É uma oportunidade que nós temos de dizer: sim, sim, Senhor Jesus, eu quero acordar. Me acorde, me vivifique, venha tomar conta da minha vida. Eu quero fluir na Tua presença. Eu quero Te perceber como nunca tenho percebido. Eu quero de fato estar vivo para o Senhor. Eu quero viver a plenitude que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero da Tua presença. E você declarar isso publicamente, falar: sim, 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 eu quero. E vou viver uma vida acordada para todo sempre. Amém? Se você deseja fazer isso, pode chegar aqui à frente enquanto nós cantamos. E nós queremos orar mais uma vez pela sua vida. De Ti de Ti, menos de mim, menos de mim.
Ele cresça e eu diminua, Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. De ti de ti. Você tem um Deus maravilhoso. Deus que te ama tanto, te ama tanto. Ele fez questão de tocar a sua vida para que você percebesse talvez uma sonolência na sua vida. Ele ouviu a sua oração, seu pedido de perdão, e como a própria palavra de Deus declara, Ele te perdoou. Ele te perdoou da maldade, do seu egoísmo, da sua sonolência. Ele te perdoou. E o que Ele mais quer é soprar o Santo Espírito de Deus sobre a sua vida. Ele quer que você viva. Ele quer que você viva na plenitude da graça de Deus, da abundância de Deus. Ele quer que você sinta a realidade. Ele quer que você perceba a vida como ela é. Ele quer que você tenha essa visão espiritual das coisas. E que assim você receba tudo aquilo que Ele tem reservado para a sua vida. Preciosas promessas de Deus. Quem dorme não recebe. Querido Santo Espírito de Deus, pedimos agora Tua manifestação nesse lugar e de uma forma especial sobre cada um desses queridos aqui que são de corações abertos para receber da Tua presença, desejosos por um toque do Senhor, por uma revelação do Senhor, por uma impressão forte do Senhor. Eu peço que em cada um desses queridos haja uma manifestação da presença do Teu Santo Espírito, que você encha esses corações com a Tua paz, com a Tua alegria, com a Tua abundância, com a esse sentimento de plenitude, essa sensação de ser preenchido pelo Senhor. Deus, que essas vidas sejam seladas com Teu Santo Espírito agora. Que o Senhor sopre sobre cada um deles, na particularidade de cada um pouco mais da Tua presença, em nome de Jesus. Para que esses queridos possam sentir o transbordar da Tua presença. Para que possam sentir um toque especial do Senhor. Sela essas vidas, Pai, em nome de Jesus. E que elas sejam fortalecidas com a Tua coragem, com a Tua ousadia, e vivam não mais como pessoas que vivem só para si mesmos, mas pessoas que vivem de fato com a presença do Teu Santo Espírito. Que o caminhar deles seja um caminhar seguro, forte, corajoso. Que o olhar deles seja um olhar de uma visão espiritual. Que aonde as mãos desses queridos tocarem, seja como um toque do Senhor. Pai, vivifique-os na Tua graça, vivifique-os na Tua bondade, abrace-os com a presença do Teu Santo Espírito. Oramos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você crê nisso? Cante mais.
de ti. Cante, abra o seu coração e diga mais, eu quero mais de ti, sobre a sua vida, sobre a minha vida. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. De ti. Declare. Mais de ti. Que essa seja a sua oração nessa semana. A cada acordar, fale para Ele mais, eu quero mais de ti. Que eu diminua esse meu egoísmo todo, mas que a tua presença de fato dirija a minha vida, amém? Espírito Santo de Deus vai te acompanhar em todos os momentos, vai te fortalecer, te dar a vida que você precisa, amém?